Olá, turma do 8º ano A e turma do 8º ano B, da Escola Antônio Jesuíno da Silva. Nós vamos começar mais uma aula, 12ª aula de leitura, interpretação e produção de texto, com os professores do 8º A, Wellington, e do 8º B, Luzeni Pinheiro, eu, certo? A gente vai fazer a correção da atividade. Nós pedimos para vocês observarem o poema visual no livro, que estava na página 173, 174, 175, 176, e fazerem a interpretação. Que, por sinal, é uma interpretação muito interessante, porque a princípio a gente não compreende nada. Se vocês não estiverem lembrando o que é um poema visual, retornem à aula anterior, que foi explicado muito bem sobre o poema visual. Nós colocamos alguns exemplos bem interessantes. E o poema visual é uma forma de poema escrito não só com palavras, mas também com imagens. Vamos começar. Tá aí o poema. O título do poema é O Pulsar. Observem que a gente vê o quê? Algumas estrelinhas, alguns círculozinhos, alguns pinguinhos. Se você for observar assim na primeira vista, a gente não entende nada. Mas quando a gente vai começando a analisar profundamente, começar a ver as questões, é que a gente vai compreendendo o significado do poema. Este é um poema visual. O Pulsar é o título do poema. Vocês vão ver aí mais na frente o significado desses termos, de tudo que aparece. Eu acho que vocês estão conseguindo ler algumas palavrinhas, né? Aqui é abra, aqui é pulsar, janela. A gente forma um poema com esses símbolos aqui. Vamos ver a primeira questão sobre o poema. Observe o poema como um todo, que foi este poema, o Pulsar, que vocês já viram. Se vocês não estiverem compreendendo por aqui pelo áudio, pelo vídeo, peguem um livro. No livro tem o poema. Muito interessante. Podem acompanhar pelo livro. Deixa eu voltar as páginas para vocês. Na outra. As páginas 174, 175 e 176. Se eu não me engano, o poema está na página anterior, que é 173. Ou na 174. Peguem o livro, que é melhor de acompanhar. A primeira questão. A letra A. O que mais chama a atenção do leitor neste poema? Era para sair branquinho, mas saiu amarelo. Não tem problema não. A resposta começa aqui no R, ó. Possivelmente o contraste das cores. Se vocês tiverem observado, o poema está em preto e branco. O fundo do poema é preto e os caracteres são brancos. Os caracteres são as letrinhas, as estrelinhas, os círculos. O formato é retangular. A disposição é simétrica das linhas, ou seja, paralelas, com palavras incompletas e a presença de símbolos. Esses símbolos são as estrelas e os círculos, se vocês observarem bem. A letra B. Em um primeiro momento, é possível ler esse poema? Explique sua resposta. Possivelmente não. A princípio, a gente não consegue ler. É preciso uma leitura mais atenta para decifrar os símbolos. Depois é que a gente vai começar a analisar o poema e conseguir decifrar e conseguir fazer a leitura. A letra C. Entre o ler e o ver, o que predomina no poema? A percepção da língua, o que se lê no poema, ou a percepção óptica, o que se vê no poema? Explique sua resposta. Possivelmente, se predomina o ver. Acredito que vocês analisaram assim. Primeiro a gente vê, depois é que a gente vai conseguir ler, né? A percepção óptica, porque em geral, primeiro se vê o conjunto para depois prestar atenção na possibilidade de leitura das palavras. E é assim com tudo. A gente primeiro vê, depois é que a gente vai analisar e fazer uma interpretação e uma leitura óptica, né? 2. Algumas letras foram trocadas por símbolos no poema.
Observem novamente o poema. Letra A, quais são esses símbolos? Se vocês observarem, esses símbolos que tem no poema, que foram trocados, são estrelas e círculos. Letra B, o que você pode notar a respeito do tamanho desses símbolos no poema? O tamanho dos símbolos se modifica. A estrela começa do tamanho das letras e vai diminuindo. E o círculo é pequeno no começo e vai aumentando até ficar do tamanho das letras. Então as estrelas vão diminuindo e os círculos vão aumentando de tamanho. Terceiro, leia o nome do poema e o significado da palavra pulsar. Talvez vocês não conheçam o significado, então vamos ver o que significa pulsar no poema. Pulsar é uma estrela de campo magnético intenso. Tem esse nome porque aparenta ter os movimentos ritmados e repetidos de uma pulsação, como se fossem os batimentos do coração. Então tem uma estrela com esse nome, pulsar. Letra A. Observe que há uma relação entre a variação no tamanho dos símbolos no poema e o título do poema. Você saberia dizer qual é ela? Explique sua resposta. Então, como vocês já viram o que é que significa pulsar, que pulsar é uma estrela, vamos responder. A variação no tamanho dos símbolos procura produzir o efeito de uma luz que pulsa, que pisca. Se vocês analisarem, quando a gente vê uma luz piscando, ela aumenta e diminui de tamanho. Às vezes ela parece uma estrela e às vezes ela parece um círculo. Letra B. O fundo do poema é escuro e os símbolos são brancos. Que efeito essas cores produzem na visão global do poema? Vejam a resposta. O fundo negro, esse oco escuro, remete ao espaço sideral repleto de estrelas, de pulsares. Se vocês analisarem à noite, vocês vão ver que o espaço ele é preto e as estrelas são branquinhas, né? As estrelas, os símbolos brancos parecem remeter ao brilho desses pulsares e estrelas. Então aí está caracterizando um céu estrelado, né? Observe os símbolos novamente, no poema de novo. A letra A, vocês estão analisando o poema em si, né? Eles foram empregados nos lugares de quais letras? Se vocês forem tentar ler o poema, vocês vão descobrir que a estrela, ela está sendo substituída pela letra E. E o círculo, ele está sendo substituído pela letra O. Vamos já ver o texto escrito em letras. A letra B. Em sua opinião, há alguma relação entre a escolha desses símbolos gráficos e o contexto do poema? Justifique sua resposta. Vejam aqui que tudo vai ter a ver com o título, que é o pulsar, que é a estrela. A figura da estrela remete ao assunto, o pulsar, que é uma estrela. O círculo poderia se referir a outros corpos celestes esféricos, os planetas, os outros astros, o Sol, a Lua, no caso da noite só a Lua, né? Então, é um campo celeste com suas estrelas e seus outros astros. Agora a gente vai ver o significado do poema, a transcrição. Observe como os símbolos substituem as letras e leia a seguir o poema transcrito. Transcrevendo para letras como ficou esse poema. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo, abraço de anos-luz, que nenhum sol aquece e o oco escuro esquece. Façam essa comparação com o texto para vocês verem como dá para a gente ler. Bem interessante. A letra A. A quem parece se dirigir o eu poético? O eu poético está se dirigindo a quem? Pode-se pensar que ele está se dirigindo a uma pessoa distante, já que ele está se referindo a estrelas e astros. B. O poema é composto de versos com extensão aproximada, com algumas rimas. Quais são as rimas? Rimas são palavras que têm terminação final ou parecida. Vejam aqui. Esteja, rima com seja.
e aquece rima com esquece, que está aí na transcrição do poema. Letra C. Leia-o com expressividade. Há a presença do ritmo no poema? Resposta. Há certo ritmo no poema criado pelos versos e pelas rimas. Sempre há um ritmo. Vocês observem em letras de música que temos as rimas, mas também temos os ritmos, que eles fazem combinações com os versos e as rimas. D. Sem essa versão escrita do poema, seria possível perceber o sentido dos versos? Aí a resposta. Sem a substituição dos símbolos pelas letras e a reconstituição do poema em versos convencionais, possivelmente seria mais difícil a compreensão de seu sentido. Se não tivéssemos feito a transcrição, seria mais difícil de compreender o texto como um todo. A sexta questão. Que características do poema Pulsar permitem considerá-lo um poema visual? Quais são as características que aparecem nesse poema que o caracteriza como poema visual? Letra A. Predomínio da imagem. É uma das respostas X. Se vocês tiverem só escrito aí no caderno, marquem o X na letra A. Eu coloquei de outra cor. B. O texto verbal é suficiente para se entender o poema? Não, a gente viu que aparece mais imagem do que texto verbal. C. A exploração da imagem visual das palavras, também, que é o que aparece mais no poema visual, já tem o nome visual por isso. Economia de palavras também, usa-se mais a imagem do que palavras. Integração entre imagem e palavra, também, observem que as palavras e as imagens elas se misturam, se integram. E presença de recursos gráficos. Observem que apareceu o que aí? Estrelas e círculos relacionados às letras. Então, nós temos 5 letras certas, só a letra B que não se refere. Sétima questão. Observe novamente o poema. Que sentimento ou sensação ele provoca em você? Essa é uma questão pessoal, a gente colocou uma possibilidade. Vocês podem ter respondido de outra forma. Se vocês tiverem respondido de outra forma parecida, podem deixar a resposta pessoal de vocês. A resposta que a gente colocou. Ela causa estranhamento, espanto, surpresa, interesse ou curiosidade pela exploração integrada de imagem e palavra, ou pelo uso de recursos como cores, formas de letras, símbolos, entre outras possibilidades. Então, como é uma resposta pessoal, vocês podem usar as palavras de vocês dizendo que sentimento ele provocou em vocês, o poema. A oitava questão. Na parte verbal do poema, estão presentes algumas figuras de linguagem. Nós vamos ver 2 figuras, eu vou explicar para vocês as figuras para responder. Qual delas está presente nestes versos? Justifique sua resposta. Abraço de anos-luz, que nenhum sol aquece, e o oco escuro esquece. Observe a figura de linguagem chamada aliteração. O que é que quer dizer esta figura de linguagem? A aliteração, ela se caracteriza pela repetição de sons. Então, vejam quais são os sons que aparecem repetidos aqui. Ó, o som K apareceu aqui, ó, nas palavras aquece, oco, escuro e esquece. Então, essa repetição de sons consonantais é que forma essa figura de linguagem chamada aliteração. Letra B. Neste fragmento é empregado a assonância. A assonância é outra figura de linguagem. Que som se repete nestes versos? A aliteração, se vocês observaram a questão anterior, são sons consonantais repetidos. E a assonância são sons vocálicos repetidos, ok? Lá foi o som do K. K é um som consonantal. Vejam os versos.
Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja. Agora aqui apareceu a repetição do som E. Som fechado, E. O aberto é E. É como se tivesse um acento circunflexo no E. Em onde que você esteja, Marte e veja. Então, são repetições vocálicas que formam essa figura de linguagem chamada assonância. Letra C. Que efeito o uso dessas duas figuras de linguagem cria no poema? As figuras de linguagem são muito utilizadas em textos poéticos porque contribuem para criar ritmo aos poemas. Por isso que os poéticos, os escritores poéticos, eles usam muito essas figuras de linguagem nos seus poemas. A nona questão. Anote no caderno a afirmação ou as afirmações que julgar mais adequadas. Nesse caso, vocês vão marcar o X, vocês vão escrever, já é para terem feito, né? A gente está só corrigindo. E marcar o X nas respostas sobre essa consideração aqui. Considerando a relação entre texto verbal e imagem, o poeta, letra A, ele emprega recursos multissemióticos na construção de seu poema. Esse multissemióticos, ele usa várias formas de você ver o poema de várias maneiras. Então, ele usa símbolos, ele usa expressões, ele usa o fundo preto com a letra branca. Então, ele usou muitas formas de você ver o poema. B. Ele limita-se a explorar recursos visuais na construção do poema? Ele usou só recursos visuais? Não, ele usou letras também, né? Ele também usou palavras prontas, então não foi só o recurso visual que ele utilizou. Letra C. Recorre a outras linguagens que dialogam com a parte verbal literária? Sim, a gente viu que ele usou o quê? A figura de linguagem, a literação e a assonância. Então, também está correta. E a letra D? Representa gráfica e visualmente uma ideia abstrata. O que é uma ideia abstrata? É uma ideia que você interpreta de várias formas. Ela possui vários significados se você for interpretar. Então, é um poema abstrato. E você usou a forma gráfica e a forma visual. Foram as letras e os símbolos. Então, são essas três que vocês devem marcar. Bem, gente, terminamos a correção. Se vocês tiverem deixado de compreender alguma dessas questões que a gente acabou de corrigir, nos perguntem nos grupos, me perguntem no grupo do 8º B, que eu estou à disposição, e ao professor Wellington, no 8º A, que ele também está à disposição. Então, por hoje é só. Até a próxima aula e um abraço. Vamos estudar, e tirar